Olá, sejam muito bem-vindas a mais uma live. Eu sou Carolina Zonato, nutricionista, e eu ajudo mulheres a reduzirem 4 números do manequim comendo de tudo. E o episódio da nossa live de hoje é como identificar se um alimento é realmente saudável. Por que isso é importante? Porque quando a gente pensa em um processo de, quando a gente almeja emagrecer, é muito importante, que a gente saiba identificar os alimentos que realmente são saudáveis e que vão ajudar nesse processo. Quantas vezes vocês já não ouviram falar sobre aqueles alimentos que parecem saudáveis, mas não são, né? Então, é exatamente isso que vocês vão aprender aqui comigo nessa live hoje, tá? Muito boa tarde a todos, todos que estão presentes, sejam muito bem-vindas e vamos começar a nossa live. Bom, quando a gente pensa em iniciar, um processo de emagrecimento, é normal que a gente queira aprender a fazer escolhas melhores, certo? Quantas vezes vocês já não observaram lá, por exemplo, vou começar, que eu quero emagrecer, então eu quero fazer escolhas melhores de alimentos. Então vai lá na seção dos fit, dos lights, e aí começa a comprar, esses alimentos achando que realmente são saudáveis, mas sempre fica aquela dúvida, Será que esse alimento é realmente saudável? Será que ele realmente vai contribuir para o meu emagrecimento? Ou será que ele vai mais atrapalhar do que ajudar, E esses produtos, eles são produtos que normalmente são caros. Eles não são produtos baratos, Todos esses produtos que ficam naqueles corredores dos alimentos diferenciados, sem glúten, sem lactose, diet, light, esses alimentos são alimentos caros, para você incluir na sua alimentação. E aí fica aquela dúvida, será que é isso mesmo que eu preciso incluir na minha rotina alimentar para ter um sucesso, para poder emagrecer? E é exatamente isso que vocês vão aprender comigo aqui hoje. Aí vocês vão me perguntar, tá, Carol, mas e aí como que eu faço para identificar se esse alimento é realmente saudável? Gente, só me confirmem se o áudio tá bom, que eu acho que... Deixa eu só reforçar aqui que eu acho que ele não tá bem colocado. Eu acho que pode ser que esteja meio enfado. Acho que agora melhorou. Só confirmem no chat aqui pra mim se o áudio tá legal, por favor. Deixem aí, se vocês puderem, comentem aí pra mim e já me deem um feedback se o áudio tá legal, tá bom? Então aí vocês vão perguntar, tá, Carol, e como que eu faço pra descobrir se esses alimentos são realmente saudáveis ou se eu tô caindo, naquele conto do vigário? Eu acho que é saudável, mas no fundo não é. Vocês vão aprender, vocês vão aprender a identificar se esse alimento realmente é bom para o seu processo de emagrecimento através do quê? Da leitura do rótulo. É você entendendo o que tem no rótulo ali do alimento, ali que você vai poder identificar se realmente é um alimento bom, se é um alimento saudável, se é um alimento que é legal ter na sua rotina alimentar, se é um alimento que vai mais prejudicar o seu emagrecimento do que ajudar. Então a leitura dos rótulos, ela é muito importante. Aprender a ler os rótulos, aprender a entender, qual que é a dinâmica. Legal. Acho que voltamos, acho que tá tudo normal, Se vocês puderem, só coloquem aqui no chat pra mim se vocês estão me ouvindo e me vendo bem. Deu uma pequena instabilidade, acho que foi na conexão aqui, mas acho que já voltamos. Então, é através, é através dos rótulos que vocês vão aprender a identificar se realmente esses alimentos são saudáveis mesmo ou não, tá certo? Porque quando a gente começa um emagrecimento, tudo que a gente quer é alimentos que ajudem e acelerem o nosso processo, Eu vou substituir aqueles alimentos que não são bons, aqueles alimentos que
são mais calóricos, que tem mais quantidade de açúcar, de gordura, e todo mundo quer substituir por escolhas melhores, mas muitas vezes, as pessoas compram esses alimentos achando que vão ser melhores, achando que vão ajudar, mas no fundo eles não ajudam, eles são aqueles famosos que parecem saudáveis, mas não são. Eu não sei se vocês até teve uma publicação, que eu fiz aqui, tá até aqui no meu feed, realmente falando sobre alguns desses alimentos. E um deles, vou citar aqui, lógico, daqui a pouquinho eu vou ensinar para vocês bem certinho o que vocês precisam observar nos rótulos para saber se um alimento realmente é bom e saudável, tá? Mas esse alimento em específico, ele é um que todo mundo acha que é saudável, mas no fundo não é. Quem já ouviu falar que o peito de peru é um alimento maravilhoso para quem quer emagrecer? Coloca para mim aqui no chat, por favor. Quem que já ouviu falar isso, Quando começa a emagrecer, fala, não, eu não como peito de peru, mas eu substituí, eu não como presunto, mas eu tô comendo peito de peru, que é muito mais saudável. Quantas vezes vocês já não ouviram falar isso, E na verdade, o peito de peru, ele não é nada saudável. Ele é um embutido exatamente igual ao presunto, certo? Tem um estudo que saiu, a Organização Mundial da Saúde, foi no ano de 2015, ela fez um estudo onde eles avaliaram o consumo de embutidos como presunto, peito de peru, mortadela, todas essas classes de embutidos, que eles colocaram aí nessa cláusulazinha, nessa informação? Que o uso, o consumo contínuo desses produtos, ele tem a mesma probabilidade de desenvolver um câncer do que ingestão de bebida alcoólica, exposição à radiação, certo? Então, o que isso significa? Que uma pessoa que consome esses produtos em excesso, esses embutidos, ela tem a mesma probabilidade de desenvolver futuramente um câncer que uma pessoa que, é dependente de bebida alcoólica ou que está muito exposta à radiação, entende? E o peito de peru, ele está dentro da classificação de embutidos. Então, é aquele famoso produto que parece saudável, mas não é, certo? E assim como o peito de peru, tem vários outros tipos de produtos que se dizem saudáveis, que eles levam essa nomenclatura de saudável, mas não são. Então você come aqueles produtos em excesso, achando que aquilo vai fazer bem para a sua saúde, achando que você está substituindo um outro produto por esse, achando que vai ajudar no seu processo de emagrecimento, mas no fundo não vai, tá? Outros que são clássicos que acontecem isso, que o pessoal acha que realmente são saudáveis, mas não são aqueles produtos que são classificados como fit, Eu não sei se vocês já ouviram falar, eles normalmente ficam até em corredores especiais, que são os famosos fit. Então, esses também são produtos que parecem saudáveis, mas não são. Tem um amigo meu, que inclusive é meu paciente, que ele chegou pra mim um dia e falou assim, Carol, eu não sei por que eu tento emagrecer, mas eu não sei por que eu não consigo. Porque assim, eu não como mais doce, eu tô comendo só um doce fit lá, falou o nome do doce lá, era um creme de avelã fit, e eu não sei por que ele é fit, ele tem que ser saudável, ele tem que favorecer o meu emagrecimento. Aí o que eu fiz? Eu peguei o rótulo desse produto fit e fiz a comparação com o mesmo tipo de produto, um creme de avelã também, só que na versão normal. E comecei a comparar com eles, fiz o comparativo dos ingredientes. Falei, olha, esse produto, ele não é mais saudável, ele tinha uma quantidade absurda de gordura, aquele em específico, se eu não me engano, ele só não tinha adição de açúcar, mas ao invés do açúcar, por eles terem tirado o açúcar, eles acabaram compensando na quantidade de gordura. Então, quando eu fiz aquele comparativo, ele falou, caramba, mas isso aqui de saudável não tem nada. E realmente não tem, por isso que ele não emagrecia. E ele estava comendo aquele produto ali, achando que ia ajudar muito no emagrecimento dele, mas no fundo não vai, entende? Então,
Por isso que é tão importante aprender a identificar e ler os rótulos. Porque assim que você pegar aquele produto na mão, você já vai ver, opa, deixa eu dar uma olhadinha nesse rótulo aqui, eu quero ver como que são, né, quais são os ingredientes aqui para saber se realmente ele é um produto saudável ou se ele é aquele famoso, né, que quer enganar todo mundo, que parece saudável, mas não é. E aí, ao invés de ajudar o emagrecimento, ele vai prejudicar, tá certo? Então, vamos lá. Peguem papel e caneta agora e vamos seguir esse passo a passo aqui de exatamente do que vocês precisam observar nos rótulos para aprender a identificar se esse alimento realmente é saudável ou se é fake, tá certo? Bom, número 1, certo? Os ingredientes, quando vocês vão naquela partezinha dos ingredientes, normalmente é no verso do alimento, tá? Existe uma legislação que é responsável por auditar esses rótulos para ver se a regulagem está dentro do padrão, né? Existe uma lei que exige que todas as empresas se adequem à rotulagem dos alimentos. Então, todos eles são padrões, tá? É um padrão que todas as empresas têm que seguir. Então, todos os rótulos são feitos da mesma maneira, ok? Então, vamos lá. Quando você vira lá o produto e vai ali naquela parte da rotulagem, que é o quê? É onde tem as informações nutricionais, né? Quantidade de calorias, quantidade de carboidrato, proteína, gorduras, sódio e tudo mais. Tem uma partezinha onde vai os ingredientes. Ele segue a lista de todos os ingredientes que tem naquele produto, certo? E essa lista, eles sempre montam, né? Eles sempre fazem essa lista de acordo com a maior quantidade de ingrediente para menor, tá? O que isso significa? Parece meio confuso, mas não é difícil, tá? Então, o primeiro ingrediente que vai aparecer ali naquela lista é o que tem maior quantidade naquele produto, tá certo? Então, quando você olhar lá, por exemplo, nesse ingrediente aqui, o primeiro ingrediente da lista é farinha de trigo integral. Isso significa que esse produto, né, o ingrediente que tem maior quantidade nesse produto é o quê? É a farinha de trigo integral, certo? Então, vocês sempre, a primeira coisa que vocês precisam entender é esse mecanismo. Primeiro ingrediente que vai aparecer ali, que tiver ali naquela lista, é o que tem maior quantidade, né, no alimento, ok? Beleza. Então, vamos lá. Então, você pegou lá o seu produto, você quer saber se realmente ele é saudável ou não, se ele tem boas propriedades, você vai olhar esse primeiro ingrediente, porque daí você já vai saber que aquele primeiro ingrediente tem grande quantidade naquele produto, certo? Então, vamos lá. Se esse primeiro ingrediente for, até anotei aqui para não esquecer nenhum, xarope de glicose, xarope de milho, açúcar invertido, maltodextrina ou mel, quer dizer que o ingrediente que tem maior quantidade naquele produto é o quê? É o açúcar. Todos esses nominhos aqui que eu falei para vocês, eles são, né, nomes dados a um tipo de açúcar. Ou seja, pegou lá uma barrinha, um biscoitinho, e vocês observaram que esses são os primeiros ingredientes, quer dizer o quê? Que é um produto que tem muito açúcar, que tem uma quantidade absurda de açúcar, ou seja, não é um produto legal para você consumir, né, no seu dia a dia, ou para substituir às vezes um outro produto normal, certo? Que é muito mais barato, aí você acaba substituindo por esse que parece que se diz saudável, mas no fundo não é, muito mais caro, que não vai ajudar em absolutamente nada no seu emagrecimento, tá certo? Então, todos esses nomes lá, vou repetir: xarope de glicose, xarope de milho, açúcar invertido, maltodextrina ou mel, é açúcar, tá bom? Então, se ele estiver lá como primeiro ingrediente, quer dizer que não é um alimento saudável, não é um alimento bom para você consumir em excesso. Por quê? Porque quer dizer que o quê? Que a maior quantidade, o ingrediente que tem maior quantidade desse produto é o açúcar. Beleza? Entendido? Se vocês forem tendo dúvidas, vão deixando no chat aqui pra mim, tá certo?
Outra coisa que é muito importante, observar a quantidade de ingredientes que você não sabe o que é. Por exemplo, não sei se vocês já observaram que tem ali nos ingredientes um monte de nomes difíceis, complicados, que vocês nunca ouviram falar na vida. Muitos deles nem eu, né? Eu que trabalho com isso, que vivo isso todos os dias, muitos deles nem eu sei. E o que são, né, esses componentes? O que são esses ingredientes? São aditivos químicos. Então, se você pega lá um rótulo, se você pega um produto e você vê que tem uma quantidade muito grande desses ingredientes que são nomes super difíceis que vocês nunca viram na vida, significa que o quê? Que ele não é um produto saudável, que ele é um produto muito rico em aditivos químicos e isso para nossa saúde não é bom. Claro, se você for comer eventualmente, não tem problema. Mas quando você começa a consumir em excesso, isso não é bom e não vai favorecer o emagrecimento, ok? Então, esses aditivos químicos, sempre que vocês pegarem rótulos de produtos que tiverem em grande quantidade, não são alimentos bons, não são alimentos saudáveis para consumir frequentemente, tá certo? E normalmente esses alimentos, eles são muito ricos em aditivos químicos e pobres em nutrientes, certo? Por isso que esses alimentos devem ser consumidos lá eventualmente, né, e não como substituto de um alimento, né, por achar que ele é mais saudável, beleza? Outra coisa muito importante, quando a gente fala em emagrecimento, uma das primeiras coisas que as pessoas querem é substituir o alimento à base de farinha branca pelo alimento integral, certo? As pessoas acham que é porque o integral emagrece e o branco engorda. E não é bem isso, tá, gente? Vou deixar bem claro aqui pra vocês. A gente não indica os integrais por causa da quantidade, né, porque um é menos calórico que o outro. Não, é que o integral, ele é mais indicado para quem quer emagrecer, por quê? Porque ele tem mais fibras ali na sua composição. E as fibras, elas ajudam, né, no emagrecimento, por quê? Porque elas dão mais saciedade e elas ajudam no funcionamento do intestino. O intestino é um órgão muito importante para o emagrecimento, né? E quando a gente faz com que ele funcione de uma forma harmônica, né, que ele funcione direitinho, o processo de emagrecimento, ele é muito mais eficiente. Por quê? Porque é no intestino que existe a absorção de todos os nutrientes, vitaminas e tudo mais. Então, se esse intestino não estiver funcionando legal, o emagrecimento não vai ser eficiente, certo? Por isso que a gente sempre indica substituir os produtos à base de farinha branca pelos integrais, justamente por isso. Porque são ricos em fibras, vão ajudar no funcionamento do intestino e também vão dar mais saciedade, certo? Só que os integrais, eles têm também, sempre quando eu vou atender o paciente, eu sempre explico essa diferença. Tem muitos alimentos que se dizem integrais, mas no fundo não são. Eles levam uma pequena quantidade ali de farinha integral, e aí, né, a indústria, ela se aproveita daquele pouquinho que coloca de integral e já estampa no rótulo lá, produto integral, biscoito integral, pão integral. Só que, né, bem da verdade, esse produto ele não é 100% integral, ele é muito mais à base de farinha branca do que farinha integral, ou seja, você vai estar comprando um produto que você acha que vai favorecer o seu emagrecimento, porque vai ter uma quantidade legal de fibras e tudo mais, mas no fundo ele não é integral, ele é muito mais à base de farinha branca do que o integral em si, tá certo? E como que vocês vão fazer para identificar se esse produto é realmente integral? Como eu expliquei, vai pegar o produto, virar lá na parte do verso, aonde tiver lá as informações nutricionais, na parte dos ingredientes, o primeiro ingrediente tem que ser o quê? Farinha de trigo integral, tá? Se for esse o primeiro ingrediente, farinha de trigo integral, significa que sim, ele é um produto 100% integral, que ele realmente, né, a maior quantidade de ingrediente que tem ali naquele produto é a farinha de trigo integral, tá? Mas, quando vocês forem ao mercado, observem, tá? Observem os pães, os biscoitos, torradas, para vocês observarem essa diferença, tá? Se vocês pegarem lá nos ingredientes e o primeiro ingrediente for
farinha de trigo enriquecida com ferro ou enriquecida com ácido fólico, né, primeiro ingrediente, e o segundo ou terceiro ingrediente for farinha de trigo integral, isso significa que esse produto não é 100% integral, que ele é muito mais à base de farinha branca do que integral, porque essas farinhas de trigo enriquecidas, tanto com ferro quanto com ácido fólico, nada mais é do que o quê? Farinha branca. Então, naquele pão, o ingrediente que tem maior quantidade é farinha branca. Tem só um pouquinho lá de farinha integral para dizer que, é integral, mas no fundo ele não é, né? Ele é muito mais à base de farinha branca do que integral. Então, por isso que é importante conhecer, saber como identificar se um alimento é realmente integral ou não, para não consumir algo achando que é integral e no fundo não é. Né? Porque se for para você ir lá e comer um pão integral que é mais à base de farinha branca, não faz sentido, né? Você vai lá e compra realmente um pão, né? Um pão branco, pelo menos, né? Vai fazer a mesma coisa, tá certo? Então é muito importante. Saber entender a rotulagem dos alimentos é fundamental para acelerar o seu processo de emagrecimento, para realmente não cair nessas ciladas aí achando que um produto é saudável e ele vai ajudar no seu emagrecimento ou não, tá certo? Outra coisa que é muito importante, procurar consumir sempre alimentos que tenham o menor tempo possível de prateleira. Ou seja, o que isso significa? Aqueles alimentos que são mais perecíveis, ou seja, que eles têm um tempo de validade mais curta, eles são mais saudáveis, porque isso significa que eles têm menos aditivos químicos, menos conservantes. E os alimentos, quanto mais perecíveis, ou seja, quanto mais curto o tempo de validade, mais natural eles são. Ou seja, mais bem vai fazer para o nosso organismo, certo? E o emagrecimento, para a gente ter um emagrecimento de sucesso, a gente precisa evitar esses alimentos que são muito ricos em aditivos químicos, esses alimentos que são industrializados, processados, ultraprocessados, porque são alimentos que têm na composição ingredientes que não são bons. Por exemplo, muito sódio, né? As mulheres aí reclamam muito de estar sempre inchada, né? Nossa, eu tô sempre inchada, eu sinto, né, que eu tenho dificuldade para eliminar os líquidos do meu corpo. Por quê? Provavelmente porque está consumindo esse tipo de alimentos em excesso, né? Não só pela quantidade de sódio, né? Não só pela retenção, mas também porque esses produtos, né, para quem já tem uma predisposição a ter pressão alta, ou se você consumir em excesso esses alimentos embutidos também, que tem uma quantidade muito grande de sódio na sua composição, eles podem favorecer, né, que você tenha pressão alta lá na frente. Né? Então não é só a parte da retenção, isso também tem a ver com saúde, né? Eu falei ali no início da live, olha como esses embutidos são prejudiciais, né? Olha como o consumo em excesso pode fazer mal para a nossa saúde. Então não é só pelo estético, e sim para a saúde também. Então esses produtos, não é que você, nunca mais eu vou poder comer na minha vida, né? Não é isso. Mas esses produtos, eles têm que ser evitados, né? Você vai comer eles o quê? Eventualmente. Então, qual seria o indicado, né? Carol, então qual seria o indicado para o processo de emagrecimento ser mais efetivo? Os alimentos mais naturais possíveis, certo? Eu sempre falo assim, que quanto mais próximo da natureza, mais saudável ele é. E esses produtos normalmente são os mais baratos, porque se vocês forem pegar lá esses industrializados, esses produtos que são esses biscoitinhos fit, todos esses, diet, light, sem glúten, sem lactose, eles são produtos muito caros, né? E se você for comparar em relação aos produtos, né, comida de verdade, esses produtos que são mais naturais, como legumes, verduras, proteínas, né, normais, assim, sem ser esses enlatados, né, ovos, frango, peixe, eles têm um valor muito mais barato. Então, às vezes, as pessoas estão gastando dinheiro achando que para emagrecer precisa gastar com produtos caros, precisa, né, fazer uma compra lá absurda de cara, e no fundo não é, porque esses não são os alimentos que vão favorecer o processo, nem acelerar o processo de emagrecimento. Eles são alimentos ali que muitas vezes não vão ajudar em absolutamente nada.
Eu vou contar uma história rapidinho pra vocês. Tem um paciente meu que a primeira vez que ele veio consultar comigo, ele falou: Carol, eu não sei mais o que fazer. Ele falou: eu gasto o meu salário inteiro praticamente só em mercado. E eu não sei mais o que fazer. E aí, né, eu não tenho como, os produtos são muito caros, eu não tenho como fazer dieta desse jeito. E aí, quando eu comecei a conversar com ele, ele comprava exatamente isso. Ele comprava produtos sem lactose, achando que era mais saudável, produtos sem glúten, achando que era mais barato, que são super caros, biscoitinho integral, esses biscoitinhos que se dizem saudáveis e tudo mais, que são esses que levam, né, essa fama de ser saudável, mas não é. Então, ele comprava só esses produtos. E ele estava gastando horrores e não estava conseguindo perder peso, porque esses alimentos não ajudam. Por exemplo, os produtos sem lactose e os produtos sem glúten, eles não são produtos para emagrecimento, voltado para público de emagrecimento. Eles são produtos que são para pessoas que têm restrições, certo? Por exemplo, os produtos sem lactose, zero lac, eles são produtos para quem tem intolerância à lactose e não para quem quer emagrecer. As pessoas acham que porque ele não tem lactose é mais saudável e ajuda a emagrecer. Não, ele é um produto, ele tem calorias tanto quanto um produto normal. A única coisa é que ele não tem a lactose, porque realmente as pessoas que têm intolerância à lactose não devem consumir os produtos com lactose, e sim esses. Então faz sentido você comprar, tá? Os produtos sem glúten é a mesma coisa. Eles são destinados para o público que tem algum tipo de alergia ou sensibilidade ao glúten, né? Por exemplo, os celíacos. O meu pai, por exemplo, e meu irmão, eles são celíacos, eles não podem consumir o glúten. Então, eles comem esses alimentos porque eles, têm essa restrição. Aí faz sentido. Agora, eu vou comprar um produto sem glúten para emagrecer, não faz sentido. Porque eles não são menos calóricos do que os produtos normais. Eles só não têm o glúten, Mas muitos deles são muito à base de farinha branca, enfim, Então, eles não são voltados para o público que quer emagrecer e nem são mais saudáveis por isso. Eles são apenas produtos destinados para um público específico que precisa de uma restrição, de algum ingrediente, seja lactose ou glúten, enfim, Os diabéticos, a mesma coisa, Os diabéticos lá, os produtos que não têm adição de açúcar, isso não significa que eles sejam menos calóricos, Normalmente, eles têm mais calorias do que um produto normal. A única coisa é que eles não têm o quê? Adição de açúcar, que para os diabéticos, não é interessante que eles consumam o açúcar. Então, isso que é interessante e é importante que vocês aprendam para não cair nesse conto, Nesse conto do vigário aí, de ficar gastando dinheiro achando que para emagrecer precisa gastar com produtos caros, com produtos especiais. Não, pelo contrário, Eu quis trazer hoje esse tema de aprender a identificar os rótulos, saber se um produto é realmente saudável ou não. Claro, primeiro porque isso vai ajudar e acelerar o emagrecimento de vocês. E segundo, para vocês não precisarem ficar gastando dinheiro com produtos desnecessários e principalmente para quebrar essa objeção que vocês têm de que para emagrecer precisa gastar muito, Porque, eu não faço, eu não emagreço porque eu não tenho dinheiro para comprar os alimentos que precisam, porque os alimentos são caros. E, eu tô mostrando aqui para vocês e estou explicando que realmente não precisa. Esses produtos, mais caros, eles não são voltados para o público de emagrecimento, tá? Esses que eu falei agora com relação à restrição, tá? Restrição de algum ingrediente. E o que vai determinar realmente o seu emagrecimento é o quê? É você evitar esses industrializados que eu falei, alimentos processados, ultraprocessados, tentar deixar a sua alimentação o mais natural possível, tá? Tem um lema que eu sempre falo para os meus pacientes e eu falo muito aqui no meu conteúdo, quem acompanha sabe. Eu sempre falo que para você ter um emagrecimento rápido e de sucesso, o mais rápido e de sucesso, sempre adote esse lema que é desembale menos e descasque mais. Ou seja, quando você desembala menos, significa você evitar esses produtos que têm um tempo muito prolongado de prateleira, que são os mais industrializados, E descascar mais é o quê? É você consumir mais produtos naturais, os mais naturais possíveis. Então,
evitar os industrializados e melhorar o consumo desses que são mais naturais, tá certo? Gente, deixem dúvidas, vocês têm dúvidas? Mandem aqui para mim no chat se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês anotaram tudo que eu passei aqui. Lembrando que essa live vai ficar salva, tá? Assim que nós finalizarmos aqui, já vai ficar disponível lá no meu feed para que vocês possam assistir quantas vezes vocês quiserem, mas principalmente salvar e compartilhar, tá? Quanto mais vocês salvarem e compartilharem, né, essas informações, melhor. Que isso vai fazer com que vocês ajudem a outras pessoas, né, que também têm essa dificuldade, que também estão com dificuldades de emagrecer, né, provavelmente em alguns casos é por causa disso, acham que estão comendo bem, acham que estão comendo produtos saudáveis, mas no fundo não estão, né, e esse conhecimento realmente é muito importante, tá bom? Então, salvem essa live, compartilhem aí para que vocês para que ninguém mais tenha dúvidas e ninguém mais tenha dificuldades de emagrecer por causa disso, tá bom? E se ficou alguma dúvida e vocês não puderam mandar aqui na live, não tem problema, a live vai ficar disponível lá e vocês podem deixar as perguntinhas nos comentários da live, tá? Pode deixar lá que eu respondo, ou se quiser também pode mandar por direct, tá? Que eu também respondo. Se vocês quiserem mandar também sugestões de novos temas, do que vocês gostariam de ver por aqui nas lives, também podem mandar, né? Afinal, esse Instagram é feito pra vocês, né? Eu quero trazer realmente assuntos que façam sentido para vocês e que principalmente ajude e acelere o emagrecimento de vocês, tá certo? Então, muito obrigada aí pela presença de todas, e quarta-feira que vem nos encontramos de novo ao vivo. Todas as quartas-feiras temos live aqui e nos encontramos ao vivo para falar sobre mais um tema voltado ao emagrecimento, tá bom? Um beijo e boa noite!